Hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos sobre uma base pré-diluviana que se encontra na Antártida. E provavelmente você nunca ouviu falar, porque perguntas precisam ser respondidas e perguntas acabam levando você à verdade. Então vamos varrer para debaixo do tapete uma descoberta magnífica sobre uma antiga civilização super tecnológica que em outra hora habitou a Antártida. Mas como a gente não quer responder essas perguntas, porque perguntas acabam trazendo mais perguntas, vamos varrer para debaixo do tapete. Pois bem, senhores, peço encarecidamente para deixar o seu like. É extremamente importante para ajudar a divulgar esse projeto, tá? Lembrando vocês que eu vou tentar mudar um pouco o formato dos vídeos. Eu vou anunciar essa mudança nos primeiros vídeos, depois eu paro de anunciar. Então, os vídeos que tinham 40 minutos aí, 50 minutos, agora vão ter por volta dos seus 20 minutos. E cada vídeo com um tema específico, tá bom? Mas em compensação, eu vou colocar mais vídeos no canal no mesmo dia, entendeu? Então, eu vou colocar 2 vídeos, 3 vídeos aí. Fica a critério de vocês, depende de como esse conteúdo vai ser aí amplamente aceito pelas pessoas, tá bom? Para você baixar esses e-books, você usa o nosso veículo de comunicação oficial no Telegram. E eu recomendo que você também participe, tá, da nossa nova turma e fique sabendo quando haverá uma nova abertura de vagas. Vale muito a pena, tá bom? Pois bem, senhores, nós vamos falar hoje sobre essa base que foi descoberta na Antártida e todo mundo varreu pelo tapete. Todo mundo varreu. Eu me lembro bem que em 2019 eu cheguei a conhecer esse artigo aqui e eu visitei no ano de 2023, já tinham apagado as imagens, nem se encontravam mais as imagens no Google, né? Eu que tinha essas imagens aí em backup para trazer para vocês. Os caras simplesmente varreram do tapete, tá? E é algo muito interessante. E eu vou comentar aqui passo a passo para você ver que isso aqui não é um fenômeno da natureza, tá? Olha só. Essa enorme estrutura, semelhante a um aeroporto ou uma possível base militar, foi descoberta debaixo do Oceano Ártico. Especula-se que tenha milhares de anos, né? E hoje em dia não podemos afirmar absolutamente nada. Mas, levando em consideração Gênesis 6, os gigantes, os anjos caídos, o processo de hibridização, deuses mesopotâmicos, você chega a uma civilização pré-diluviana amplamente tecnológica, tá? Que me parece que foi varrida por uma tal enchente, né? E tinha-se uma alta tecnologia e um ápice da evolução humana. E aqui nós temos a estrutura. O que é importante eu falar aqui para vocês? Primeiro que eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de entendimento. E olha que coisa interessante essa estrutura aqui, tá? Isso aqui foi feito por um tipo de sonar e eles acabaram descobrindo essa estrutura debaixo do oceano. A pergunta que fica para vocês é: você acha que a mãe natureza criou isso aqui? Você acha que a natureza fica criando? Você olha lá para um ser petrificado, parece que o ser humano ficou petrificado pelo plasma, um gigante. Aí você olha para a natureza, ó, a natureza criou um gigante aqui com olhos, nariz e boca, mas está petrificado. Não, não, a natureza não faz isso, tá? Isso aí. Existe um fenômeno, né, que as pessoas acabam enxergando rostos aonde não existem, mas isso está longe de ser algo como isso aqui. Se você analisar essa infraestrutura aqui, você percebe nitidamente, essa parte que eu vou estar passando o mouse aqui, ó, nitidamente que essa parte foi trabalhada, ó. Essa parte aqui, ó, esse retângulo que está aqui, ele foi trabalhado. Além do retângulo que foi trabalhado, você tem o que parece ser um tipo, uma estrutura de base militar. E você tem aqui, ó, o que me parece alguns portas-aviões, tá? Ou alguma estrutura de lançamento. Você vê aqui que tem algumas baias aqui, ó, serve para algum tipo específico de lançamento. E claro, toda uma infraestrutura até o final aí da pista de decolagem, tá? E mais uma base aqui. Nós estamos falando de uma estrutura quilométrica. Só essa linha número um que vocês estão encontrando aqui tem 66 quilômetros. O que é isso? 66 mil metros de comprimento.
Isso aqui é maior do que uma metrópole, sem brincadeira. Só essa parte aqui, ó, é maior do que uma metrópole. Essa lateral aqui tem 16 e essa aqui tem 10. Então, olha o comprimento. Se você somar, só de você somar esses dois aqui, a altura do um com 3, você já chega em 76 quilômetros de comprimento. E aqui não para, porque a imagem é muito maior e eu vou lhe mostrar. Então, você olha para isso aqui e você fala assim, pô, peraí. Isso aqui parece uma base, isso aqui parece um lugar, um reservatório, alguma coisa de mecânica de aeronaves. Você olha para cá e você vê algo que se parece com lançamentos, tá? As pessoas vão dizer assim, não, você está exagerando, você está exagerando, a coisa não é bem por esse lado. É, mas lembrando em consideração, e isso eu preciso dizer para vocês, lembrando em consideração que existem mais mistérios que não foram descobertos no nosso oceano do que no espaço sideral, né? Segundo a pseudociência, pseudo, tá? O homem foi para a Lua, mas quando você olha para o oceano, ninguém consegue explorar o fundo de um oceano. Você vê lá aquele submarino lá, os caras usando um controle de videogame. Então o que acaba acontecendo é o seguinte: o oceano, conforme você vai afundando, ele vai ficando mais frio, uma maior pressão atmosférica, e quanto mais frio, os materiais metálicos ou qualquer outra estrutura começa a ficar quebradiça. Pressão atmosférica começa a ficar mais forte de tal maneira que nenhum cilindro que você usa vai conseguir suportar aquela pressão. Imagina que você está com um cilindro de ar que vai durar ali 24 horas. Aquele cilindro, ele tem uma pressão externa, ele está querendo sair para fora. Aí tem uma pressão do oceano empurrando para dentro. E a coisa vai se instaurando. E aí chega um ponto que você começa a andar 1.500 metros para baixo, já começa a ficar insustentável. O próprio ser humano já não pode nem. A partir do momento que você vai para 1.500 metros para baixo, você já não pode emergir para a superfície de uma vez. Você vai ter que ficar 3. Teve um cara, teve um submarino, eu não vou lembrar o nome do exército, qual o exército que foi, que apenas o cozinheiro sobreviveu. E aí ele foi dado como desaparecido. O cozinheiro ficou 15 dias dentro desse submarino, porque de alguma maneira miraculosa ele ficou mais ou menos 150 metros para baixo. E aí o cara foi se alimentando dos restos que ele encontrava, até de seres humanos ali. O cara ficou 15 dias ali, meu irmão. Aí quando foi um mergulhador fazer um turismo, alguma coisa naquele local, encontrou esse submarino, achou estranho, acionou o exército sabia do desaparecimento, foi pesquisar. E aí acabou encontrando, mergulharam e acabaram encontrando esse cozinheiro que estava vivo, o resto tinha ido pro ralo, né? Lembra de uma coisa, eu sempre vou falar uma coisa para vocês. No mar só sobrevive o cozinheiro, é incrível. Toda história de náufrago, sempre o cozinheiro sobrevive, cara, é incrível, né? Mas aí, basicamente, eles foram resgatar o cozinheiro, só que eles não podiam levar o cozinheiro para a superfície, porque a pressão era muito diferente. O cozinheiro já estava acostumado com aquela pressão há mais de 15 dias. Aí, olha o que os caras tiveram que fazer. Eles tiveram que botar o cozinheiro numa roupa especial e lentamente subir no cozinheiro. Ele ficou 3 dias, além dos dias que ele ficou debaixo do oceano, ele ficou 3 dias só lentamente subindo no equipamento especial para poder chegar na superfície. Porque se fosse de uma vez, o cara ia pro ralo. Então o oceano não é um lugar amigável. Não é um lugar que você fala assim, ah, aqui é um lugar de passeio. Não, é um lugar terrível. Para vocês terem uma ideia, tem piloto de avião que teme o mar. O piloto de avião, muitas vezes, ele não teme a terra. Porque caso o avião caia, alguma outra coisa, beleza, foi dessa para melhor, ele tenta se esquivar, mas no oceano não tem o que fazer. E caso o avião caia no oceano, dificilmente vocês vão encontrar esse avião aí. Ainda mais se ele começar a afundar e sem parar e começar a afundar e a coisa vai chegando nesse nível. Então muitas pessoas falam que o oceano ele é muito mais temido do que os céus, muito mais temido do que outra coisa. E aí tu olha uma estrutura lá no Ártico que parece muito, muito
com uma estrutura militar. Eu vou aumentar a imagem de novo para a gente poder analisar isso aqui, ok? E olha só, uma perspectiva que vai além da formação rochosa. Aí você tem o que parece ser aqui um tipo de estrutura como ponte, num certo tipo de fenda, e mais uma estrutura que não é, essa estrutura número 3 não é algo feito pela natureza. E aqui você tem, grandes estradas, grandes estradas feitas. E aí você vai analisando o contexto, o que você percebe com essas imagens aqui? Pô, isso aqui é obra de uma ação inteligente. Não podemos afirmar que é um ser humano que fez isso aqui, mas quem criou isso aqui foi de maneira inteligente. Então o cara, ele criou aqui, uma pista que tem mais ou menos 200 quilômetros, tá? Mais ou menos 200 quilômetros em linha reta, sem precedentes. Criou outros tipos de avenidas, tá? Criou uma estrutura que parece uma base militar. E aqui me parece que era uma antiga cidade. Uma antiga cidade. Aí você olha para isso aqui e você fala assim, pô, isso aqui virou ruínas. Mas me parece uma antiga cidade. Ou seja, um complexo ou uma cidade, uma estrutura que me parece de algum tipo de lançamento, e você tem um tipo de pista. Ah, mas por que o avião precisa de uma pista de 60 quilômetros de comprimento? Mas é aquilo que eu falei para vocês, e talvez vocês não entenderam ainda, tá? O ser humano, ele era muito maior do que agora, muito maior. A perspectiva que nós usamos hoje é 60 metros de altura. Só que 60 metros há 2.000 anos atrás é diferente de 60 metros agora. Por quê? Se você tem um ser humano que mede 8 metros, as medidas que compõem aquele ser humano são diferentes de um ser humano que mede 2 metros. Por quê? Porque toda a precisão aritmétrica ela vai ser mudada. Por exemplo, para uma pessoa que tem 8 metros, para ela não mede 8 metros, ela mede tal valor. É a mesma referência do tempo. O tempo era diferente. Então, por exemplo, olha como é que a coisa é louca. Olha como é que a coisa é louca. As pessoas mediam as distâncias por côvados. Olha só. Ó, medidas em côvados. Deixa eu ver se eu acho aqui. Côvados, olha só. Medida em côvados aqui, ó. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Toda a nossa ciência atual é isso aqui, ó. O côvado comum media o comprimento de um antebraço. E o côvado até a ponta do seu dedo meio. Geralmente media 45,7 centímetros. Tu pega Torre de Babel, existem referências em côvados. Tu pega a Arca de Noé, ela tem referência em côvados. Então, muitas das coisas eram medidas em côvados. Só que côvados do quê? Do comprimento de um antebraço, ok? Até aí, né, da ponta do cotovelo até o seu dedo médio. Ou seja, da ponta do cotovelo até o seu dedo médio, eles faziam essa medição aqui. Agora, o que acontece quando você tem um ser humano que mede 8 metros? Você acha que o braço dele vai ser... Se um ser humano tiver um antebraço de 45 centímetros, ele vai parecer um Tiranossauro Rex. Vai ser grandão com os bracinhos pequenininhos. Não, isso não acontece. É proporcional. Então, o comprimento do braço do ser humano, o côvado de medição, ele é diferente do que nós conhecemos. Por isso que eu estou falando para vocês que a metragem feita no passado não é igual agora. Não é igual agora. Se você pegar um ser humano que vai ter 60 centímetros de comprimento, você acha mesmo que a elite mundial vai colocar na próxima geração que vier de seres humanos pequenos, você acha que eles vão colocar que os seres humanos medem 60 centímetros? Não vão colocar que medem 60 centímetros. Eles vão criar um novo tipo de valor. E aqueles seres humanos que medem 60 centímetros, eles vão medir 1,80 m. Só que eles vão usar uma outra perspectiva. Eles vão mudar os valores. Então é isso que é importante você entender. Por que eu falo isso para vocês? Porque os 60 metros prescritos pelo livro de Enoque, pela Cidade Dourada, pelo muro da Nova Jerusalém, pela estatura dos anjos, estatura de Adão, esses 60 metros, qual referência que ele é utilizado? Será que a referência é a nossa atual?
dos seres humanos que nós estamos na quarta era, seres humanos de 1,80 m? Ou será que esses 60 metros era uma referência antiga? Provavelmente, talvez aí, da segunda era, da era pós-diluviana. Então, de fato, não sabemos. Por que eu falo isso para você? Porque o ser humano pode ser muito maior do que a gente imagina. E aí, se você tem um ser humano que mede 80 metros, 90 metros, 100 metros, meu irmão, você vai precisar de uma pista de quilômetros para fazer esse avião voar. Então, tá tudo reduzindo de tamanho. A próxima geração que vai suceder a nossa será uma geração de pessoas pequenas, tá? Ah, mas você está exagerando. Eu não acho que isso seja real. Espere e verá, meu irmão. Espere e verá. Tu olha para imagens como o gigante Hugo, como os gigantes do passado, há 200 anos atrás. Você olha para lá, você tinha seres humanos de 4 metros. 200 anos atrás. Hoje a estatura mediana é 1,70 m, 1,80 m, não passa muito disso. A próxima geração, a geração de 2020 que está nascendo aí, eu não vou nem falar, vai ter seu 1,50 m, seu 1,60 m no máximo. Depois os filhos deles vão ter 1,30 m, os netos deles vão ter mais ou menos aí 1 m e os bisnetos vão ter seus 60 centímetros. Eles não fazem de uma vez. A elite mundial, eles fazem um tipo de terapia que é devagar. A coisa. Como é que você cozinha o sapo? Você coloca o sapo na água fervente? Se você botar água fervente e botar o sapo ali, ele pula. Você vai cozinhando lentamente até que chega um ponto que o sapo não tenha forças mais para sair da panela e a água continua esquentando. Então é assim que se cozinha um sapo. Então eles fazem a coisa gradativamente para que ninguém perceba. E aí eu falo para vocês, por que você precisa de uma pista de decolagem quilométrica? Porque simplesmente nós não estamos falando de seres humanos de 1,70 m. Estamos falando de seres humanos maiores. E outra coisa, você tem aqui o que parece ser, voltando à imagem, algum tipo de plataforma de lançamento, ó, que são essas cavidades aqui. Ó. Provavelmente esse tipo de tecnologia não era referência de discos voadores. Lembra que os discos voadores eles fazem referência aos anjos caídos e a sua hierarquia, né, de híbridos. O que é a hierarquia de híbridos? Draconianos, Réptil, Parará Pururu, Coelhinho da Páscoa, Lianos, Greys, Anunnakis. São todos híbridos criados por anjos a serviço deles. Mas ainda assim, saindo desse complexo, nós temos seres humanos num ápice tecnológico que coexistiam com essas raças. E esses seres humanos não possuíam a mesma tecnologia que os alienígenas tinham no passado. Então você olha para hoje, você tem um cara com um avião voando pelo céu, foguete, você tem não sei o quê, tudo com energia a combustão, né? Avião a jato. Aí tu pega um disco voador que usa o campo eletromagnético da Terra. Uma tecnologia completamente diferente. Pois é, e não é a mesma raça. Os extraterrestres que usam os discos voadores são diferentes da nossa tecnologia atual de combustão. E aí eles basicamente fizeram essas medições aqui. E assim, os valores chegam a ser algo bizarro. Dizem que essa estrutura tem milhares e milhões de anos. E data isso aqui que nem mesmo a primeira civilização conhecida hoje, você pega lá desde a matriz africana, ninguém consegue cruzar os dados com isso aqui, ó, na Antártida. E eu me lembro bem que eu cheguei a ver um cara falando que isso aqui tinha a ver com essa era pré-diluviana, isso aqui tinha a ver com uma parte das cidades que foram perdidas, como Atlântida. Regiões de lançamentos, regiões de estrutura. Foguete não é uma coisa nova. Eu tenho um livro chamado The Book of Miracles. Deixa eu ver se eu acho esse livro aqui, só para vocês não perderem essa viagem. Então, The Book of Miracles é um livro que fala exatamente disso, exatamente, de foguetes há 500 anos atrás. Deixa eu ver se eu acho ele fácil aqui. Ó, o livro secreto, tá? The Book of Miracles. Tá vendo? Isso aqui é um livro que falou sobre a inversão magnética há 500 anos atrás. Né? E ele vai explicando tudo o que aconteceu. Tudo. Como as coisas ocorreram.
os monstros. Eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui, pessoal. Isso aqui foi um e-book que eu mesmo escrevi, tá? Mas eu vou fazer um vídeo detalhado para vocês. Mas o que eu acho interessante é que ele fala sobre foguetes. Ele fala, ó, ele fala sobre lançamento, ele fala sobre tecnologias. Deixa eu pegar aqui. Tecnologias que hoje em dia seriam desconhecidas para os seres humanos. Eles usavam essas esferas para se locomover no céu. É tipo o Dragon Ball, aquelas esferas, tá? A existência de mais de um sol na Terra, tá? E aí você tem aquela batalha de Nuremberg, dos discos voadores. E você tem também uma coisa que é muito interessante aqui, ó. Os caras mostrando um objeto que eles desconheciam que voavam pelo céu, né? E aí esse objeto desconhecido, ele podia ser referência a um foguete. Só que eles não sabiam descrever. Naquela época os caras não faziam ideia de como é que eu vou descrever, porque a ideia foguete veio depois. E aí eles falam sobre muita coisa que aconteceu, dilúvio, o novo continente, mas o interessante que eu acho de falar para vocês é que isso aqui é totalmente plausível, tá? Então, a proposta do vídeo de hoje, e eu vou voltar aqui a imagem aqui para ficar fácil de entendimento. A proposta do vídeo de hoje é dizer para vocês o seguinte: existem coisas, principalmente no fundo do oceano, que a ciência atual varreu pelo tapete. Existem coisas que, pelos dias atuais, por não quererem responder perguntas, varreram para o tapete. Então, você pega eu falei sobre um disco voador no Mar Báltico, que estava naufragado, o exército interditou o lugar, você não pode mais visitar. Você tem arcas, que são antigas naves alienígenas gigantescas, atracadas em muitos lugares. Não posso nem falar um dos lugares, porque está tendo conflito hoje em dia. Então, assim, tem coisas que as pessoas querem evitar responder as perguntas. Agora, com uma estrutura como essa, tecnológica, está presente no fundo do oceano, tá. E não foi a mãe natureza que fez isso aqui. Aí você se pergunta, qual civilização que fez isso aqui? Bom, se você precisa de uma plataforma de lançamento, você não tem tecnologia de discos voadores. Então você provavelmente você não está amando dos anjos, né, que usam e dispõem dessa tecnologia. Provavelmente deve ser a raça humana do passado. Lembrando que a Antártida nem sempre foi gelo, tá, pessoal? Nem sempre foi gelo. Tu pega um mapa de Urbano Monte, você vê que a Antártida tinha civilizações. Só para a gente poder concluir aqui, vou mostrar uma imagem para vocês. A Antártida no passado, ó, isso aqui é a borda da Terra. Tinha continentes. Continentes, cada continente tinha os seus reis, ó. Aqui, ó, um rei de governância, outro rei de governância, outro rei de governância, outro rei de governância. Tá vendo? Cada região tinha os seus reis de governância. Então, isso aqui, inclusive, essa região que era a região dos anjos, ó. Essa era uma região que era de governança dos anjos. Os seres humanos não podiam ir para essa área. Então, você imagina o seguinte, meu irmão. Quando a gente fala da Antártida, a gente está falando de seres humanos que coexistiam com esses seres aqui, ó, que nós chamamos de híbridos. E, claro, se aposta para o próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha ilustrado a mente de vocês. A proposta do vídeo de hoje é apenas abrir um leque e mostrar para vocês os segredos que se encontram no fundo do oceano, que muita gente vai para debaixo do tapete. Você encontrar uma base como essa, né, com quilômetros e quilômetros de extensão, só nos mostram que há milhares e milhões de anos, como eles dizem, já existia um âmbito tecnológico que contraria a ciência parará poruru moderna. Bom, espero que esse vídeo tenha ilustrado a mente de vocês, né? Você pode baixar esse PDF informativo lá no nosso veículo de comunicação oficial. E eu recomendo que você também deixe o seu like e, claro, né, participe do nosso Telegram, do nosso nova turma, tá? Para você poder saber quando haverá uma nova abertura de vagas, tá bom? Fique na paz. Ah, e comenta se você gostou desses vídeos mais curtos, tá? Fique na paz.